Muito bem, vamos a isto. Número 10. Poeira com aroma framboesa. Em 2009, astrónomos que estudavam as densas nuvens moleculares perto do centro da nossa Via Láctea fizeram uma descoberta que esbateu a linha entre a química cósmica e as sensações terrenas. Utilizando o radiotelescópio IRAM de 30 metros em Espanha, detectaram vastas nuvens de formato de etilo, exatamente o mesmo composto químico que dá às framboesas o sabor característico e ao rum o seu aroma distinto. Esta molécula aromática não foi encontrada em pequenas quantidades. Ela permeia uma região conhecida como o Sagitário B2, uma enorme nuvem de formação estelar a apenas 390 anos-luz do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. A nuvem contém milhares de milhões de litros deste e de outros compostos relacionados com o álcool, a flutuar no frio vácuo do espaço, onde nenhum humano alguma vez irá sentir o seu aroma. O que torna esta descoberta particularmente estranha é que o formato de etilo é complexo, consistindo em 9 átomos dispostos numa estrutura específica. Durante décadas, os cientistas acreditaram que moléculas orgânicas tão complexas não podiam formar-se naturalmente no espaço. Pensava-se que a radiação intensa, o frio extremo e o vácuo impediam o surgimento de qualquer coisa para além dos compostos mais simples. A realidade é muito mais surpreendente. O espaço não contém apenas a essência química das framboesas, mas os astrónomos também detectaram açúcar, aminoácidos, os blocos de construção das proteínas e até etanol, o álcool presente nas bebidas alcoólicas. Isto não são anomalias raras, são comuns em todas as regiões de formação estelar. As implicações são profundas. Os mesmos compostos químicos que criam sabores e aromas que reconhecemos na Terra estão a flutuar no espaço interestelar, criados por processos naturais sem qualquer intervenção biológica. Isto sugere que os precursores da vida podem ser muito mais comuns em todo o universo do que alguma vez acreditamos. A distância entre a química do espaço longínquo e as ascensões familiares da Terra é muito mais curta do que alguém poderia imaginar. Que outras experiências familiares estarão à espera ainda por detectar no vazio cósmico? Número 9. A nebulosa do Boomerang. A 12 mil anos-luz da Terra existe um lugar mais frio que o vazio entre as galáxias, uma ampulheta fantasmagórica de gás e poeira conhecida como nebulosa do Boomerang. Uma temperatura de apenas 1 grau acima do zero absoluto, menos 458 graus Fahrenheit, é o lugar natural mais frio que lá descobrimos no universo, mais frio até do que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas que permeia todo o espaço. Primeiramente observada em 1980, esta estrela moribunda foi apelidada de Boomerang devido à sua aparência assimétrica quando vista através de telescópios terrestres. Observações posteriores com o telescópio espacial Hubble revelaram a sua verdadeira forma de ampulheta, a marca de uma estrela a perder as suas camadas exteriores. Mas só em 1995 é que os astrónomos fizeram a descoberta surpreendente. Esta nebulosa está a absorver a radiação de fundo do próprio universo. O que torna a nebulosa do Boomerang especialmente bizarra é que desafia a intuição termodinâmica. O universo tem uma temperatura de base de 2,7 Kelvin, definida pela radiação cósmica de fundo em micro-ondas que sobrou do Big Bang. Para algo ser mais frio do que este mínimo cósmico, é necessário um mecanismo extraordinário, como um frigorífico cósmico a funcionar nas profundezas do espaço. Os cientistas acreditam que a temperatura extrema da nebulosa resulta da sua rápida expansão. À medida que a estrela central moribunda ejeta material a velocidades superiores a 500 mil km por hora, o gás expande-se e arrefece rapidamente, o mesmo princípio que faz com que o ar comprimido de uma lata pareça frio. Esta expansão está a acontecer tão depressa que as camadas exteriores da nebulosa não têm tempo de absorver o calor da radiação de fundo. O estado gelado da nebulosa do Boomerang é temporário, podendo durar apenas alguns milhares de anos no processo de morte de uma estrela que leva milhões de anos. Eventualmente irá aquecer e tornar-se visível como uma nebulosa planetária, o epitáfio brilhante de uma estrela não muito diferente do nosso Sol. Neste fantasma gelado, estamos a testemunhar um momento fugaz na evolução cósmica, uma estranha vida após a morte de uma estrela congelada no seu último suspiro. Número 8. Nuvens de álcool em Sagitários B2. Em 1995, os astrónomos apontaram radiotelescópios para o centro da nossa galáxia e descobriram algo que desafiava a imaginação, uma enorme nuvem de álcool a flutuar no espaço interestelar. Chamada Sagitários B2, esta vasta nuvem cósmica contém álcool etílico suficiente para produzir 400 bilhões de painéis de cerveja, criando aquilo que equivale a uma destilaria celestial 1000 vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Localizada a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, Sagitários B2 é uma enorme região de formação estelar perto do centro galáctico. O que a torna verdadeiramente extraordinária não é apenas o seu tamanho, mas a sua complexidade química. A nuvem contém mais de 50 moléculas orgânicas diferentes, incluindo etanol, o mesmo álcool presente nas bebidas alcoólicas, e o seu parente próximo, o metanol. Estas moléculas formam-se no vácuo gelado do espaço, à medida que partículas de poeira cósmica funcionam como pequenas fábricas químicas, permitindo que os átomos se combinem nas suas superfícies. A escala desta cervejaria cósmica é quase incompreensível.
Estende-se por cerca de 150 anos-luz de diâmetro, contendo milhares de milhões e milhares de milhões de litros de álcool difundidos pelo meio interestelar. Se, de alguma forma, fosse recolhido, forneceria álcool a cada pessoa na Terra durante 1 trilhão de vidas. No entanto, ninguém irá alguma vez provar este coquetel cósmico. Existe sob a forma de moléculas de gás dispersas pelo vácuo, detectáveis apenas pelas frequências de rádio específicas que absorvem e emitem. O que é particularmente inquietante em relação ao Sagitário B2 é o que sugere sobre a natureza comum da química orgânica complexa no espaço. Os blocos de construção da vida, álcoois, aminoácidos e açúcares, não são raros nem especiais. Eles são abundantes nas nuvens cósmicas que eventualmente formam estrelas e planetas. Eles existiam no espaço muito antes da formação da Terra e existiram muito depois que o nosso planeta desaparecer. Olharmos para o centro da nossa galáxia, estamos contemplando um laboratório químico que opera numa escala que ultrapassa a compreensão humana. Que outros compostos familiares podem estar se formando nessas nuvens cósmicas escuras, aguardando as condições certas para gerar algo mais complexo? Número 7. Chuva de hidrogênio metálico. Nas profundezas das atmosferas de gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, existe um fenómeno tão estranho à nossa experiência terrestre que beira o inacreditável. Hidrogênio metálico líquido caindo como chuva através de pressões atmosféricas esmagadoras. A profundidades superiores a 16.000 km abaixo do topo das nuvens de Júpiter, o hidrogênio se transforma em algo que não deveria existir fora dos livros de física teórica. Em condições normais, o hidrogênio é o elemento mais simples e abundante do universo, um gás incolor e inodor. Mas, quando submetido a pressões milhões de vezes superiores à atmosfera da Terra e a temperaturas várias vezes mais quentes do que o núcleo do nosso planeta, o hidrogênio sofre uma metamorfose impressionante. A pressão extrema arranca os elétrons dos seus átomos, permitindo que fluam livremente. O gás transforma-se num metal líquido brilhante que conduz eletricidade com a mesma eficiência do cobre. Este hidrogênio metálico não fica parado. Cai como uma tempestade perpétua de gotas de chuva metálicas líquidas pelo interior do planeta, conduzindo eletricidade e gerando o campo magnético mais poderoso do nosso sistema solar, mais de 20.000 vezes mais forte do que o da Terra. Este campo magnético é tão intenso que cria uma magnetosfera que se estende por quase 8 milhões de quilómetros, grande o suficiente para engolir o próprio Sol se fossem colocados lado a lado. Os cientistas têm tido dificuldades em recriar estas condições em laboratórios na Terra. Em 2017, investigadores afirmaram brevemente ter criado hidrogênio metálico sólido usando bigornas de diamante para gerar uma pressão enorme, mas a sua amostra desapareceu durante os testes e os resultados continuam a ser controversos. Entretanto, o interior de Júpiter tem produzido tranquilamente oceanos deste material exótico há milhares de milhões de anos. A chuva de hidrogênio metálico no interior destes gigantes gasosos representa a física no seu estado mais extremo, um lembrete claro de que o que parece impossível na Terra pode ser comum no vasto cosmos. Dentro das atmosferas alienígenas destes mundos, as fronteiras familiares entre gás, líquido e metal simplesmente deixam de existir. Número 6. Planetas de diamante. Em 2012, astrónomos que estudavam um sistema estelar a 40 anos-luz da Terra anunciaram uma descoberta que parecia mais ficção científica do que realidade. O planeta 55 Cancri I, que orbita uma estrela semelhante ao Sol na constelação de Caranguejo, parecia ser composto principalmente por carbono, muito provavelmente sob a forma de diamante. O que eles tinham encontrado não era apenas um planeta com depósitos de diamante, mas sim um mundo inteiro potencialmente composto por carbono cristalizado desde a superfície até ao núcleo. Este planeta diamante tem cerca do dobro do diâmetro da Terra, mas 8 vezes a sua massa, criando uma densidade que inicialmente deixou os cientistas intrigados. Análises adicionais sugeriram que até 1/3 da massa do planeta, equivalente a 3 massas terrestres, poderia ser diamante puro. Se estiver correto, este único planeta conteria diamantes no valor de incontáveis quinquilhões de dólares, o suficiente para tornar cada ser humano inimaginavelmente rico, mas para sempre inalcançável. O que torna 55 Cancri e particularmente inquietante é o seu ambiente. Ele orbita tão perto da sua estrela que o seu ano dura apenas 18 horas. As temperaturas à superfície atingem os 3.900 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter diamante em condições semelhantes às da Terra. Mas, sob a pressão esmagadora da gravidade do planeta, a estrutura do diamante provavelmente permanece sólida apesar do calor extremo, criando um inferno cristalino escaldante. A existência de tais planetas desafia a nossa compreensão sobre a formação planetária. No nosso sistema solar, a Terra e planetas semelhantes formaram-se com rácios relativamente baixos de carbono para oxigênio, originando mundos à base de silicatos. Mas em sistemas com composições químicas diferentes, o carbono pode dominar, levando à formação de planetas exóticos à base de carbono, como mantos de diamante e crostas de grafite. Estudos recentes questionaram se a 55 Cancri e realmente possui uma composição rica em diamantes, sugerindo que pode ser mais semelhante à Terra do que se pensava inicialmente. Mas permanece a possibilidade de que, em toda a nossa galáxia, existam planetas inteiros feitos de materiais preciosos em surpreendente abundância, redefinindo o que consideramos raro ou valioso.
Em um universo onde planetas de diamante podem ser comuns, que outros mundos impossíveis poderiam estar escondidos entre as estrelas? Número 5. Planetas errantes. À deriva, solitários no vazio interestelar, sem estarem ligados a nenhuma estrela, encontram-se planetas que foram expulsos de seus sistemas solares e vagam pela galáxia em escuridão perpétua. Esses mundos nómades, chamados planetas errantes, viajam em silenciosa solidão entre as estrelas, com suas superfícies provavelmente congeladas a centenas de graus abaixo de zero, sem um sol para aquecê-las. O que os torna particularmente perturbadores é a sua invisibilidade. Eles emitem quase nenhuma luz e não refletem nada, tornando-os praticamente impossíveis de serem detectados diretamente. O primeiro planeta errante confirmado foi descoberto em 2012, mas os astrónomos acreditam agora que estes órfãos cósmicos podem ser mais numerosos do que as estrelas na nossa galáxia. Simulações sugerem que, para cada estrela na Via Láctea, pode haver entre 2 e 100 mil planetas errantes, potencialmente trilhões de mundos a vaguear pela escuridão. A maioria foi provavelmente expulsa dos seus sistemas de origem devido a interações gravitacionais com planetas maiores ou estrelas que passavam, vítimas de uma violência cósmica numa escala inimaginável. Apesar das suas superfícies geladas, estes mundos errantes podem não estar totalmente mortos. Alguns planetas errantes, especialmente os mais massivos, podem reter calor interno durante milhares de milhões de anos, podendo até albergar oceanos subterrâneos mantidos líquidos pela decomposição radioativa e por forças de maré. Mais inquietante ainda é a possibilidade de que alguns possam albergar vida, seja nativa do planeta antes da sua expulsão, seja transportada para lá através da panspermia, a transferência de vida entre mundos por meio de meteoritos. O nosso próprio sistema solar provavelmente expulsou vários planetas durante a sua formação caótica. Estes irmãos perdidos da Terra vagueiam agora por algum lugar na galáxia, restos esquecidos da nossa história cósmica. Alguns podem ocasionalmente passar pelas regiões mais distantes do nosso sistema solar, sendo a sua presença denunciada apenas por subtis perturbações gravitacionais. A prevalência destes mundos fantasmas obriga-nos a repensar a nossa definição de planeta. Os errantes superam em número os seus primos ligados às estrelas, tornando a nossa Terra a exceção e não a regra. Na escuridão fria entre as estrelas, planetas sem sóis tornaram-se a maioria silenciosa dos mundos na nossa galáxia. Número 4. O pulsar Viúva Negra. Em 1988, astrónomos descobriram um predador cósmico na nossa galáxia, uma estrela de neutrões a rodar rapidamente, presa numa dança orbital mortal com a sua companheira. Batizado de PSRB 1957+20, ou Pulsar Viúva Negra, este remanescente estelar está a destruir sistematicamente a sua estrela companheira com uma eficiência devastadora, tal como a aranha viúva negra que devora o parceiro após a reprodução. O que torna o pulsar Viúva Negra verdadeiramente aterrador é o mecanismo do seu canibalismo cósmico. O pulsar, uma estrela de neutrões com apenas cerca de 20 km de diâmetro, mas que contém mais massa do que o nosso Sol, gira a uma velocidade quase incompreensível de 122 rotações por segundo. À medida que roda, gera feixes intensos de radiação e um vento poderoso de partículas de alta energia. Estas forças atingem a estrela companheira com tal violência que arrancam as camadas exteriores, vaporizando-a lentamente para o espaço. A companheira, agora reduzida a cerca de 0,02 massas solares, uma pequena fração do seu tamanho original, orbita ao pulsar a cada 9,2 horas através deste turbilhão de radiação. O lado voltado para fora é aquecido a temperaturas extremas pelo bombardeamento constante, enquanto o lado oposto permanece relativamente frio. Isto cria uma cauda semelhante à de um cometa, composta por material estelar a ser arrancado da estrela moribunda, estendendo-se por milhões de quilómetros através do espaço. O mais perturbador é o desfecho inevitável. Os astrónomos acreditam que o pulsar irá obliterar completamente a sua companheira. O material estelar roubado não desaparece simplesmente. Parte dele forma um disco de acreção à volta da estrela de neutrões, fazendo com que esta gire ainda mais depressa e aumentando o seu poder destrutivo. Isto cria um ciclo vicioso de devastação crescente até que nada reste da companheira além de um pulsar a rodar rapidamente. A Viúva Negra não é a única. Os astrónomos descobriram toda uma classe destes pulsares-aranha por toda a nossa galáxia, cada um a consumir lentamente os seus parceiros estelares. Estes predadores cósmicos levantam uma questão inquietante. No ambiente hostil do espaço, quantos outros sistemas binários aparentemente serenos são, na verdade, cenas de destruição estelar em câmara lenta? Número 3. Estrelas de hipervelocidade. Em 2005, os astrónomos detectaram algo que não deveria existir, estrelas a moverem-se tão depressa que estão a escapar à força gravitacional de toda a nossa galáxia. Estes velocistas cósmicos, conhecidos como estrelas de hipervelocidade, atravessam o espaço a mais de 2,4 milhões de km por hora, rápido o suficiente para viajar da Terra à Lua em apenas 10 minutos. Ao contrário das estrelas normais que orbitam o centro galáctico em trajetórias previsíveis, estes párias estelares estão em viagens só de ida para o vazio do espaço intergaláctico. O mecanismo por trás destas injeções estelares é ao mesmo tempo violento e raro.
A maioria das estrelas de hipervelocidade tem origem perto do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Quando um sistema binário, ou seja, duas estrelas orbitarem uma à outra, se aproxima demasiado deste monstro cósmico, o buraco negro captura uma das estrelas enquanto atira a sua companheira para fora com uma força enorme, como se fosse uma fisga cósmica. A estrela capturada está condenada a espiralar para dentro do buraco negro, enquanto a parceira ejetada é acelerada a velocidades que desafiam a física estelar convencional. O que torna estas estrelas particularmente inquietantes é o seu destino inevitável. Viajando a uma velocidade superior à velocidade de escape da Via Láctea, acabarão por deixar a nossa galáxia por completo, condenadas a vaguear pelo vazio entre galáxias durante milhares de milhões de anos. Algumas podem eventualmente ser capturadas por outra galáxia, mas a maioria vagará pelo universo em expansão como nómadas solitários, separadas para sempre das comunidades estelares onde se formaram. Dezenas destes exilados cósmicos já foram confirmados, e é provável que milhares mais aguardem descoberta. Cada uma representa uma interação gravitacional catastrófica com um dos objetos mais extremos do universo. Mais recentemente, os astrónomos descobriram uma nova classe de estrelas de hipervelocidade que parecem ter sido ejetadas por explosões de supernovas ou por interações com enxames estelares massivos, sugerindo que existem vários mecanismos capazes de criar estes fugitivos galácticos. A existência de estrelas que se libertam das suas galáxias de origem serve como um lembrete claro de que, mesmo na vastidão do tempo cósmico, a violência e o caos moldam a evolução do universo. Nada é permanente, nem mesmo a galáxia sob nossos pés. Número 2. Música de buraco negro supermassivo. Em 2013, astrónomos que estudavam o aglomerado de galáxias de Perseu fizeram uma descoberta que tornou tênue a linha divisória entre astronomia e acústica. O buraco negro supermassivo no centro do aglomerado de Perseu, a 250 milhões de anos-luz da Terra, estava criando ondas sonoras, ondulações de pressão que se propagavam pelo gás rarefeito que permeia o aglomerado. Quando os cientistas traduziram estas ondas de pressão para frequências audíveis, revelaram uma única nota sustentada, um si bemol, 57 oitavas abaixo do dó central de um piano. O que torna este tom cósmico particularmente inquietante é a sua profundidade, tão baixa que é 10 milhões de vezes mais grave do que qualquer som que o ouvido humano consiga detectar. Se conseguíssemos ouvi-lo, este buraco negro estaria a emitir o zumbido da nota mais grave alguma vez detectada no universo, uma linha de baixo que toca continuamente há mais de 2 mil milhões de anos. As ondas de pressão que criam este som são enormes, estendendo-se por centenas de milhares de anos-luz e abrangendo milhares de galáxias. O mecanismo por trás deste estranho zumbido cósmico envolve o processo violento de alimentação do buraco negro. À medida que a matéria cai em direção ao buraco negro supermassivo, aquece até milhões de graus e é expelida em jatos de plasma superaquecido. E estes jatos criam bolhas no gás circundante, que enviam ondas de pressão a irradiar para fora, ondas sonoras que se propagam através do meio intergaláctico. Estas ondas sonoras desempenham uma função crucial para além da sua musicalidade cósmica. A energia que transportam impede que o gás intergaláctico arrefeça e colapse para formar novas estrelas, regulando efetivamente a formação estelar em todo o aglomerado de galáxias. A nota grave do buraco negro não é apenas uma curiosidade astronómica, mas uma força fundamental que molda a evolução de milhares de galáxias. Canções semelhantes foram entretanto detectadas noutros aglomerados de galáxias, sugerindo que estas linhas de baixo cósmicas são características comuns das maiores estruturas do universo. Cada buraco negro supermassivo emite sua própria nota única, criando uma sinfonia sombria além da percepção humana. Que outras melodias cósmicas poderiam estar ressoando através do tecido do espaço, com frequências tão estranhas que nossos instrumentos não conseguem detectá-las? Número 1. A partícula Oh meu Deus. Em 15 de outubro de 1991, um detector de partículas em Utah registrou algo impossível, uma única partícula subatómica carregando tanta energia cinética quanto uma bola de beisebol arremessada a 96 km por hora. Este raio cósmico, apelidado da partícula Oh meu Deus pelo cientista atônito que a detectou, continua a ser uma das partículas mais energéticas já observadas, desafiando a nossa compreensão fundamental da física e do universo. A partícula, provavelmente um próton, viajava a 99,951% da velocidade da luz, tão próxima da velocidade da luz que, se competisse com um feixe de luz através de toda a galáxia Via Láctea, a luz só a ultrapassaria por 46 segundos. A sua energia foi medida em 3,2 vezes 10 elevado a 20 eletronvolts, dezenas de milhões de vezes mais poderosa do que qualquer partícula criada no grande colisor de hadrões, o acelerador de partículas mais potente alguma vez construído pelo ser humano. O que torna a partícula Oh meu Deus verdadeiramente perturbadora é o facto de que, segundo a física estabelecida, ela não deveria existir. Os raios cósmicos que viajam pelo espaço deveriam interagir com a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, remanescente do Big Bang, perdendo energia num processo chamado limite GZK. Isto cria um limite teórico de energia que a partícula ultrapassou de forma dramática, originando um paradoxo que continua por resolver.
De onde poderá vir uma partícula tão energética? E nenhum processo conhecido na nossa galáxia conseguiria acelerar uma partícula a tais velocidades. Os cientistas propuseram fontes exóticas, buracos negros supermassivos, explosões de raios gama, cordas cósmicas ou até a decomposição de teóricas partículas de matéria negra superpesadas. Cada explicação parece mais improvável do que a anterior, mas algo criou esta partícula. Desde 1991 foram detectados alguns raios cósmicos de energia ultra elevada semelhantes, confirmando que a observação original não foi um acaso. Cada detecção representa um pequeno mensageiro a transportar uma quantidade enorme de energia, provenientes dos ambientes mais violentos e extremos do cosmos. Estas partículas lembram-nos que, apesar de todo o nosso progresso científico, o universo continua a guardar mistérios fundamentais que desafiam a nossa compreensão atual da realidade. Numa única partícula subatômica, mais pequena do que um átomo, encontramos provas de que a nossa compreensão das leis mais básicas do universo continua incompleta. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.